E aí, família, beleza? Fala aí na área, tamo junto? Vamos junto. Ativista climática Amanda Costa debate o racismo ambiental na ONU. Artista visual Tia Sgott propõe o debate sobre os símbolos do mundo. A música pop de Mudrinis no Sarau. No Fala E, vamos conversar sobre preconceito. Preconceito racial, religioso, homofobia, machismo. O velho e o atual preconceito. A luta pelo respeito não pode parar nunca. Esse é o papo de hoje. Bora! Fala aí! A artista visual Tia Sgott propõe na arte as possibilidades poéticas de símbolos do mundo. No trabalho sobre a sereia, Tia usa uma espécie mitológica híbrida para falar sobre transgeneridade. Me considero uma pessoa, assim, sortuda, porque desde pequena eu sempre soube o que eu queria fazer. Então eu sempre fui muito criativa. A minha família também tem um viés, assim, criativo. Nenhum deles foi para a área de fato, mas todos eles, assim, eram entusiastas, assim, de desenho de moda, de ilustração. Desde criança eu sou muito assim, o que eu não posso ter, assim, eu sempre dei um jeito de fazer, sabe? E aí, quando eu descobri que isso podia ser algo que pudesse se tornar uma profissão, então foi certeiro. A cauda de sereia, ela foi o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Através dela, eu quis representar a questão de uma transespécie que a sereia é, né? E como que essa fantasia da sereia, porque isso é uma peça que você pode vestir, né? E como que ela metamorfoseia um corpo, né? Porque a sereia, ela gira em torno dessa questão da metamorfose, de virar humana, de virar peixe, de um ser híbrido. Enquanto uma pessoa trans, eu me vejo muito nesse processo também, porque a gente passa por várias metamorfoses na vida, várias transformações da identidade, do nome, do corpo, vários estados, assim, que eu faço esse paralelo com a sereia, que ela tá de vários modos de acordo do lugar que ela está. Eu faço as caudas inteiramente dentro do meu ateliê, aqui na minha casa, de uma forma bem manual. Eu faço sozinha também, e eu levo aproximadamente 3 meses para fazer uma cauda. E, pelo incrível que pareça, ela surge de um molde de papel EVA, que é a forma que eu consigo estar fazendo, né, atualmente, com materiais mais modestos, mas é isso que eu acho legal, sabe? Eu tenho uma amiga que ela sempre brinca comigo, que ela fala assim, nossa, eu lembro quando eu cheguei na sua casa uma vez, você estava cortando papelão, e eu falei, nossa, amiga, o que você vai fazer? E eu fiz a minha cauda. Tipo, 3 meses depois, de eu cortando papel, surgiu a minha cauda, sabe? Então, desde que eu fiz a minha primeira cauda, eu chamei muita atenção do mercado publicitário. Então, muitas marcas grandes, assim, de nichos completamente diferentes, começaram a me procurar para fazer comerciais de TV, para fazer propagandas. E artistas também, eu cheguei a trabalhar com a Felipe Cato, trabalhei com a Luísa Sonza, trabalhei com a Pablo Vittar. Meu grande sonho é conseguir viver da minha arte e estar numa grande galeria, né? Eu estar com um espaço que comporte todas as minhas ideias mirabolantes, assim. Porque hoje em dia eu tenho muito empecilho por conta do pensar demais, né? Ter esse excesso de criatividade e eu não conseguir executar. Então, meu grande sonho é eu estar bem financeiramente, eu estar bem com o espaço que eu tenho para produzir. E eu tá com essa consciência limpa de que eu não preciso fazer uma finalidade de venda, que eu posso fazer só porque eu quero expressar, sabe? E não que eu não faça isso, mas o artista independente tem que se desdobrar, né? Em ouvir o coração ou o bolso. O preconceito existe em diversas formas e não é brincadeira. Esse é o tema da conversa de hoje com os jovens. Muitos contam que já foram vítimas de racismo, muitas vezes disfarçado de comentários desnecessários. Bora lá ver. O que mais pega é o cabelo, porque eu cortei agora, só que antes era, tipo, bem grande. Daí eu já ouvi, tipo, comentários de, tipo, que era bom pra limpar a moto. Já ouvi pessoa falar que eu escondi alguma coisa dentro do meu cabelo. Tipo assim, a garrafa do cara sumiu e falou, mano, dá a minha garrafa aí que se escondeu dentro do cabelo. Então, tipo, é o famoso preconceito enraizado. Na época de escola, tipo, ensino fundamental, eu não tinha o cabelo grande. Eu era mais magro, só que a boca era, tipo, grande, igual. E, tipo, já ouvi comentário de, tipo, desnecessário. Já sofri bullying na escola por causa do meu cabelo, por causa da minha cor.
Então foi um pouco pesado pra mim, na verdade, porque eu acho que essa forma de aceitação que eu não tenho hoje em dia é por causa desse bullying, é por causa de, tipo, das pessoas me julgarem, e é um processo que tá bem lento, na verdade. Ah, minha pele é feia, meu cabelo é feio, já fui muito julgado por causa disso, e às vezes a gente se adequa à sociedade. Então, alisei meu cabelo, continuaram zoando, então não adiantou nada. Rejeição, sempre fui a última a ser escolhida, sempre fui a última a ser desejada, sempre fui aquela que sempre tirada de feia, mas não porque eu era feia, mas sempre por conta da minha cor, entendeu? Sempre fui menos ouvida, então não é uma questão, não vitimismo, sabe? É porque é uma coisa que eu realmente passei, mas nessa época eu não entendia muito bem o que acontecia, então eu sofria muito mais por não entender. O que eu faço de errado? Qual é o meu problema? Mas o problema não tá em mim, é nas outras pessoas. Lembro que eu gostava de uma menina e ela era branca, muito branca, e falavam que eu não podia ficar com ela porque eu era negro. Simples assim. Criança, cara. Ninguém instruiu elas a serem assim, mas tá enraizado. Eu jogava basquete, eu tinha 13 para 14 anos, tava brincando tipo, do lado de fora da quadra, a gente jogava num parque. E era eu, mais 2 amigos negros. A gente tava lá e o policial veio e chegou a enquadrar a gente, colocou a gente na parede, tirou a arma pra fora e até encostou tipo, no braço de um amigo meu que tava do meu lado. Isso foi uma parada meio chocante, assim. Eu sinto pra mim que se a gente não fosse negro, eu acho que aquilo não estaria acontecendo, tá ligado? Uma viatura entrar na favela, ver um moleque preto de guarda-chuva e pensar que é um fuzil. Não existe isso. Às vezes a pessoa atravessar a rua, achar que você vai roubar ela, achar que você não pode fazer tal coisa que você tá fazendo, que você não pode entrar em tal lugar. Então, todo dia, mano. Eu vendia tratamentos naturais, ora pronobis, né, essas coisas. Sim. E aí eu tava na ligação, a gente tem que fazer chamadas pros clientes pra tentar vender. E aí eu liguei pra ela, e aí ela falou: para de ligar pra mim, seu macaco, você deve ser um negro safado. Pô, foi desse jeito mesmo. E, pô, fiquei sem reação, de verdade, mano. A família da parte da minha avó, por parte de mãe, ela é totalmente negra, tá ligado? Então o pessoal é do samba e pá, mas só que esse pessoal, eu sinto que, principalmente os mais velhos, sabe? Eles procuravam uma maneira de se inserir na sociedade, tá ligado? O pessoal veio lá do Nordeste também, então vindo aqui pra São Paulo procurava algum jeito. Ser um preto que se porta como branco, sabe? Então, tipo, eu tenho cabelo afro, mas eu vou deixar careca pra ninguém notar que eu tenho cabelo afro. A pessoa negra quer ser branca, mano. Há vários anos, tá ligado? E agora que nós conseguiu uma parte se emancipar desse sentimento e dar valor ao que você é, ao que você tem, às suas particularidades, a saber quem você é e transbordar o seu se conhecer, agora esquece nós, aí é gostoso. A gente continua debatendo preconceito no próximo bloco. Siga e dê sua opinião nas nossas redes sociais. falae.tvt, no Insta, YouTube e TikTok. Construção. Fiel. Diverso. Resiliente. Sensível. Fala aí. Amanda Costa é ativista climática, conselheira da ONU e foi apontada pela revista Forbes como uma das jovens mais influentes com menos de 30 anos. E segue na luta para a maior presença das pessoas pretas na tomada de decisões mundiais. A Amanda tá na ativa. Amanda Costa é uma ativista climática, empreendedora social, tem o sonho de não ser a única nos espaços. Por muito tempo eu me percebi sozinha nos lugares que eu frequentava. Hoje eu estou jovem embaixadora da ONU, trazendo essa perspectiva sobre como que as mudanças climáticas afetam principalmente as juventudes pretas, indígenas, de territórios tradicionais. Fundei uma organização da sociedade civil, uma ONG, chamada Instituto Perifa Sustentável, que tem a missão de mobilizar a juventude brasileira para se tornar parte da solução desses principais desafios climáticos, principalmente nas nossas favelas, nas nossas periferias, nos nossos territórios, nas nossas quebradas. Utilizo o Instagram, TikTok, LinkedIn para aproximar esse debate sobre meio ambiente da nossa galera, porque às vezes parece uma coisa distante que está acontecendo lá nas grandes conferências ou lá na Amazônia, mas não, quando a gente dialoga sobre um lixão que tem perto de casa ou sobre o saneamento básico, que não existe, não é básico, tipo, é o esgoto saindo da casa e indo em direção ao córrego.
quando a gente está trazendo esses diálogos, a gente está falando de racismo ambiental. A gente está falando que é negado um direito para a população majoritariamente preta e periférica. De um trabalho que eu desempenhava de forma voluntária na ACM, que é um clube de esportes aqui no Brasil, e também tem essa parte de voluntariado, treinamento de jovens lideranças. Consoante ao trabalho da universidade, eu recebi uma bolsa para representar parte da juventude brasileira na Conferência de Clima da ONU, na COP23, que aconteceu na Alemanha, na cidade de Bonn. E saí muito incomodada, saí muito provocada no sentido de as pessoas que estão falando sobre mudanças climáticas naquele espaço não são as pessoas que sofrem os piores impactos por essas mudanças climáticas, pela crise climática. Por que eu não tô com o microfone? Por que eu não tô nesse espaço de diálogo? Por que eu estou apenas como ouvinte e não pautando a discussão? E aí, quando eu volto pro Brasil, eu começo a me envolver com alguns grupos que fazem isso, grupos de juventude que trazem esse discurso, esses projetos, essa influência nas políticas para que mais jovens participem dos processos de tomada de decisão. Eu estava me buscando, então eu escolhi o público jovem para plantar essa semente porque eu queria encontrar outras Amandas e eu tive muitos acessos. O papel do homem com a natureza é voltar para a simplicidade, voltar para o bem viver, voltar para essa forma mais harmoniosa de existir junto com o meio. Conceição Evaristo é uma escritora preta que criou o termo escrevivência. É um jogo com as palavras escrever e viver, e foi fundamentado na fala de mulheres negras escravizadas. Conceição é uma das nossas melhores escritoras. Mas será que a rapaziada conhece? A Júlia foi perguntar no Quiz Cultural. Fala aí, família! O nosso quiz cultural de hoje é sobre literatura brasileira. Você curte ler? Quem é o seu autor brasileiro favorito? Eu não sou muito exemplo nessa questão de ler, mas tem um livro que eu li no ensino médio que eu gostei muito, que era o Lisbela e o Prisioneiro. Eu gosto de Grandes Sertões Veredas, mas eu sou meio fraca com literatura em geral. Sinto muito. Érico Veríssimo. Boa recomendação pra você que tá aí em casa, leia mais Érico Veríssimo. Tem aquele lá da Capitu, tá ligado? Qual que é o nome desse aí? Dom Casmurro? Isso, esse aí eu li, tá ligado? Tinha uma prova, eu precisei ler. Tá estudando muito? Nossa. Pelo menos as provas dessa escola brasileira estão ajudando a gente a ler livros brasileiros. Vou te fazer 2 perguntas sobre literatura brasileira, beleza? Ela criou o termo escrevivência para definir a escrita que surge do dia a dia, dos acontecimentos do cotidiano e carregado de memórias e vivências pessoais e coletivas de um povo. Qual é o nome dessa escritora? Letra A, Conceição Evaristo. Letra B, Cora Coralina. C, Tati Bernardi. Ou letra D, Cecília Meirelles. Nossa. Nossa. Acho que é a letra D. Eu acho que é a letra D, Cecília Meirelles. Resposta errada. Cora Coralina. Resposta errada, era Conceição Evaristo. Vamos pra segunda, vamos ver se você tem mais sorte, beleza? Um poeta curitibano e grande representante da poesia marginal. Foi escritor, crítico literário, tradutor e professor. De quem a gente tá falando? Letra A, Essa de Queiroz. Letra B, Guimarães Rosa. Letra C, Felipe Neto. Ou letra D, Paulo Leminski. Paulo Leminski? Paulo Leminski, mano. De Curitiba não tenho ideia, mano. Vou pra Curitiba com a minha filha, que lá só tem louro, assim feito eu. Eu acho que é a letra D. Pablo? Dai! Melhor se arrepender do que susto, fiscal! Paulo Leminski? Paulo Leminski. Certa resposta, Paulo Leminski, poeta bem famoso brasileiro. Ah, ufa, né? Certa resposta! Chamou ele de Pablo que eu vi, hein? Mas acertou. Paulo Leminski. Ganhou um suquinho! Valeu! Valeu. Obrigado aí, pessoal. Vamos lá para a terceira pergunta. Qual foi o escritor brasileiro que mais vendeu livros no mundo? Letra A, Machado de Assis. Letra B, Jorge Amado. Letra C, Paulo Coelho. Ou letra D, Guimarães Rosa. Nossa, mais no mundo deve ser Paulo Coelho, né, mano? Paulo Coelho. Certa resposta também, tá manjando de literatura. Alguma coisa tem que acertar, né? Acertou! Acertei! Yes! Família, vamos! Ganhou um suquinho pela sua resposta certa. Dá-lhe suquinho. Saúde, família. Fala aí, você já sofreu preconceito religioso? Vamos lá, eu sou um bandista, sabe? Por onde eu começo? É um assunto delicado, sabe? Porque muita gente acaba associando com coisa muito negativa. Por exemplo, no próprio trabalho onde eu tô, já ouvi comentários desrespeitosos
Sendo que, no meu ver, sabe, mediante o que eu aprendi, o fundamento de Umbanda é caridade. Ponto. Se resume nisso. Fora da caridade não há salvação. Então é o que a Umbanda ela prega. Antes de você olhar pra você olhar pro seu próximo. Desde sempre eu fui não ensinado, mas a ter medo, sabe? É algo que quando você ouve falar de Umbanda e de Orixá, já é associado a magia negra, diabo e afins, né? Muita gente que é umbandista nem fala que é umbandista, sabe? Mas é muito triste, por exemplo, eu ter perdido contato com algumas pessoas depois que elas souberam a minha religião. Eu via muito isso entre meus amigos. Então eles falavam não à intolerância religiosa, respeite a minha religião, e eu sempre respeitei muito o outro. Mas toda vez que eu falava que eu era evangélica, eu sofria esses ataques. Eu era criticada. Então, eu tentei muito respeitar o espaço, a crença do outro. Mas eu sofri muita intolerância por ser cristã. Existe um preconceito muito grande com religiões de matriz africana porque as pessoas não conhecem. Existe um preconceito com a figura social do evangélico, de algumas denominações, de que é aquela pessoa presunçosa, é aquela pessoa mesquinha, é aquela pessoa excludente, é aquela pessoa chata e moralista. O que é uma religião certa? Fala aí, você já sofreu preconceito pela sua orientação sexual? Eu sempre fui uma criança muito delicada, muito jeitosa, assim, então isso despertou para muitos comentários homofóbicos mesmo, assim, sabe? Então, e era uma coisa que me incomodava muito na escola, era um bullying assim que muito me atrapalhava. Era viadinho, era bichinha, era bullying, me trancaram já uma vez na caixa d'água. E aí eu chorei horrores. Eu namorei uma menina, foi bem traumático assim, sabe? Tipo, xingaram a gente, sabe? Tipo, que nojo, sapatona, sabe? Tipo, uns bagulho assim. No metrô, no trem, sabe? E é muito difícil, é muito ruim. Aí tanto que ele traumatizou. A pior coisa que você podia ser chamado quando criança era de gay. E eram uns negócios até contraditórios, sabe? Alguém te falava, você tá andando com menina, você é gay. Tá com roupa tal, você é bicho. É muito difícil eu me identificar com alguma religião, assim, porque parece que eu não sou bem aceito lá, sabe? Em muitos lugares. Mesmo que eles falam, você é... Tem pessoas que vão olhar torto pra você. Fica aqui que a gente volta rapidinho com mais Fala Aí. Até já. Autoconhecimento. Fé. Pintar. Alegria. Imprevisível. Fala aí. Gil, por que alguns produtos importados são mais baratos do que os fabricados aqui no Brasil? Também quero saber. Quem tem a resposta é a Jennifer Andrade, nossa repórter de finanças no Faz o Pix. Eu queria saber por que muitos produtos importados são mais baratos do que os fabricados aqui no próprio Brasil. Existem muitos fatores, muitas teses que explicam esse fenômeno, mas a maioria delas passa por questões de custos de produção, ou seja, os custos de produção no Brasil tendem a ser mais altos do que no exterior. E aí entra a questão, por exemplo, de impostos. No Brasil a gente paga muito imposto, as empresas pagam muitos impostos, e claro, também tem outras questões que estão envolvidas, como dificuldades logísticas, alguma ineficiência nessa produção. Tem questões da inflação também ser mais alta e os juros também serem historicamente mais altos. Todos esses fatores, os impostos, as dificuldades logísticas, os custos de transporte, a inflação ser mais alta, os juros serem mais altos, tudo isso, toda essa dificuldade é repassada ali para o preço para o consumidor final. E tem também um fator importante que é o câmbio. Se uma empresa produz um produto que precisa de insumos ali importados, e o real está desvalorizado em relação ao dólar, ela acaba pagando mais caro para importar esses insumos, para fabricar esse produto, e isso também impacta no preço ali final. Agora fala aí, você já sofreu machismo ou bullying? Quando eu fazia Senai, eu sou técnica de edificações. E eu tenho certeza absoluta que todos os homens ali me enxergavam como uma mulher que não devia estar naquele lugar, porque construção civil é um setor masculino. E eu entendi aquilo como um ato de resistência, de estar ali num lugar onde só homem tá.
Então eu tomei essa decisão e vivi naquele ambiente com essa cabeça de que eu sou uma mulher num ambiente masculino e que eu preciso ficar aqui para mudar essa coisa no futuro. Meu pai nasceu com um pai super machista, então alguns pensamentos deles vão ser um pouco assim machistas, mesmo ele não percebendo. Mas tem uma coisa que ele impõe, às vezes, que eu falo, cara, não precisava, sabe? Se eu fosse uma mulher, você acha que meu pai daria a liberdade que ele me deu? Minha mãe daria essa liberdade? Você acha que eu conseguiria conquistar? Conseguiria nada, mano. Ninguém nunca se preocupou com quem eu me relacionei. Meio que dane-se. O bagulho é machismo mesmo, mano. Tipo, é isso, você já é homem, tá ligado? Então se vira. Mas a minha mãe já teve vários machismos em cima de mim mesmo, tá ligado? Novão, achava que eu tinha que lidar com tudo. Eu tinha que ser o homem da casa, umas brisas assim. Até na época da escola, os moleques tinham tipo, um corredor assim e as meninas passavam a mão na bunda delas e tal. E, tipo, infelizmente na escola era tipo, o único corredor que tava essas salas. E eu sempre sofri muito bullying, porque, enfim, a maioria das pessoas era mais branco, assim, cabelo liso e tal. Até o 5º ano foi um momento muito difícil, porque começou já quando eu tinha 5 anos. Aí até os meus 10 sofrendo com isso, eu falei que não ia mais deixar isso acontecer comigo. Aí eu virei uma pessoa muito violenta. E aí eu não tinha muito amigo, porque por eu ser essa pessoa muito violenta, ninguém se aproximava de mim. Foi difícil, porque era solitário, né? Não ter muito amigo, assim, não ter com quem sentar nos intervalos, com quem conversar. Não saía também, porque precisa de gente pra sair junto, né? Quando eu usava colete. No 8º ano, pior ano da minha vida, 2017. Quando, tipo, eu sofria lá o bullying, eu só chorava, né? Porque eu não sabia o que fazer, eu tinha 13 anos. Aí não tinha muito o que fazer, sabe? Era desesperador. Mas assim, eu detesto lembrar também, nem gosto muito. Quando eu sofri bullying, eu só chegava em casa, eu chorava e pronto, passou. Hoje em dia as pessoas estão matando os outros. Hoje em dia ninguém tem psicológico pra aguentar nada. Mas fala aí, você já sofreu alguma outra forma de preconceito? Por mais que a pessoa não liga, você ter um amigo gordo, você chegar e falar, e aí, gordão? Acho que já é o meio que faz com que o cara não se incomode, tá ligado? Mas virou normal já, se tem uma amigo gordo, fala aí, gordão. É algo que nunca me levou à cabeça. Tipo, os caras falavam assim, gordo, mas pô, sou gordo, vou fazer o quê, tá ligado? Eu vou ficar chorando, vai acabar. Ou emagrece ou é gordo, caramba. Eu sou nordestino, então eu vim pra cá, pra São Paulo, eu tinha 6 anos. E aí quando eu cheguei aqui eu tinha um sotaque muito carregado, né? Então houve situações de xenofobia dentro da aula, mas até eu ali ainda uma criança não entendia muito o que estava acontecendo. Eu lembro que tinha uma professora na época que conseguiu tratar disso muito bem. Preconceito com a maconha vem tipo de uma proibição que começou racista e tal, e foi construindo essa coisa com as drogas, tipo, a galera usa droga mais de milênio. E a proibição tem o quê? Nem 100 anos, tá ligado? Então, tipo, foi uma coisa que o sistema criou, tipo, com base racista, que primeiro proibiu o pito do pango lá dos escravizados, os escravizados iam ser presos e tal, não sei o quê. Os pretos eram presos e os donos que eram pegos fumando pagavam uma multa e tava livre. Então, tipo, já começou a proibição sendo racista. Que não podia amamentar minha filha, que tinha que tapar meus peitos, que como eu não tinha vergonha, que se eu quisesse, por que eu não vou no banheiro pra amamentar minha filha? Já vi várias situações, várias coisas dessas, sabe? O Mudrinis encontrou na música uma forma de autoaceitação. E tudo isso com uma roupagem bem pop. Escuta aí no sarau. Gosto do jeito que enxergo as coisas. Eu tinha percebido que minha família tinha tentado me dar tudo, assim. Eles só não me davam muita atenção. A música foi o lugar que eu encontrei para falar sobre coisas que ninguém me ouvia. Posso mesmo ter sido dramático. Eu sou Bruno Pérez Rodrigues Muniz, eu tenho 24 anos e o meu nome artístico é Mudrinis. Acende, puxa, passar, parte de um novo lugar. Mudrinis nasceu da junção de 2 nomes familiares, assim, Rodrigues Muniz. Famílias que são a minha família. Os teus caprichos não cabem mais, sem pensar. Te abandonei, deixei tudo pra trás. Eu
eu ia pra escola de perua todos os dias e eu ficava muito tempo dentro da perua. E como eu era muito pequeno, tinha uns 5, 6 anos, era o tempo que eu ficava 1 hora e meia dentro da perua, era o tempo que eu ficava escutando rádio. Foi nesse momento que eu entendi que a música poderia ser uma válvula de escape para o que eu vivia dentro de casa, assim. Eu me descobri artista e a porta que me abriu foi a dança de salão. Minha família começou a dançar, minha tia. No que ela me chamou para fazer aula, o professor gostou de mim, era uma aula de forró. E aí ele levou zabumba na aula pra gente brincar, conhecer, e foi a primeira aula que eu me apaixonei pela dança. E depois disso, várias oportunidades começaram a aparecer. Eu acabei participando de um quadro de dança na televisão. Quero que você me veja transparente, feito mar. Quero que você deseje tudo que não pode tocar. Só imaginar. Dentro dos bailes, tinham bandas ao vivo. Então era muito tempo consumindo artistas. Aquilo me deu um estalo, assim, de... Caramba, a música está presente há muito mais tempo na minha vida. Eu entrei na dança e descobri outros universos por causa da música. Por que não ir pra música? Não importa o lugar, cê sabe que eu vou jogar. Joga. Não adianta comparar, pensando que eu vou mudar. Eu comecei fazendo somente letra e melodia de voz, assim, tipo, eu sentava com a produtora e falava, ó, é mais ou menos isso daqui, é pra esse lugar. Pô, se eu tô comunicando com tanta gente, se eu tô conseguindo transitar entre os lugares, o pop é a minha roupagem. Eu consigo ir, me enturmar, conversar com todo mundo e mudar de ambiente e fazer a mesma coisa nos outros ambientes. Então acho que pop é sobre isso, atitude, sobre posicionamento e essa mistura, assim. Por isso que eu escolhi o pop, assim. Não foi nenhuma escolha, acho que ele me escolheu. Acende, puxa, deixa entrar. Parte de um novo lugar. Num mundo cada vez mais diverso e informado, por que ainda existe preconceito? Como a nossa história foi construída, como a história das pessoas pretas aqui foi tratada, como as pessoas pretas foram tratadas, então acredito que é uma herança ainda de um período não muito distante, que às vezes a gente pensa, né, a escravidão há muito tempo e tal, mas é uma herança de um período muito recente e ainda muito enraizado, infelizmente. Homofobia, quanto racismo, quanto machismo, é meio difícil de consertar, porque quando você vem de uma geração mais antiga e a pessoa vem daquele pensamento mais antigo, tanto do vô quanto da avó, é meio difícil de você moldar isso. E mais difícil moldar ainda se você for o vô e a avó, porque ele já cresceu com aquilo, já tá ali com o pensamento formado, então é bem mais difícil de ajudar. O racismo vem da onde? Vem do europeu, que tem um padrão, né? O europeu ele tem um padrão étnico e ele vê o diferente de uma forma negativa num primeiro momento. Então, inferior e tudo mais. E tudo isso vem se construindo ao longo de séculos, mas a princípio tem a ver com costumes, tem a ver com a religião muito também. Eu acho que as pessoas têm medo de ser quem elas são. E quando elas encontram uma pessoa que não tem medo de ser quem ela é, isso acaba causando um alvoroço. Existe quem pratica intolerância e preconceito por ignorância ou por maldade, por convicção. Se a população negra está aceitando a mediocridade que os brancos colocam pra gente, ninguém se importa. Se as mulheres estão aceitando essa mediocridade, se os LGBTQIAP+ estão aceitando isso daí, ninguém se importa. Quando essas pessoas estão fazendo alguma coisa, estão reivindicando alguma coisa que às vezes nem influencia na vida de nenhuma dessas pessoas, aí elas atacam. No próximo Fala E, o papo vai ser sobre lazer. Lembrando, dá uma curtida nas nossas redes, falae.tvt. Tamo junto! Vamos junto!